Já que falamos em negociações de guerra, vamos voltar no tempo, como sempre fazemos aqui, para tentar entender o presente. Vamos até 28 de novembro de 1943. Há 81 anos, as três grandes potências aliadas na Segunda Guerra Mundial sentaram à mesa na Conferência de Teherã para coordenar o esforço militar que derrotaria o nazismo. Roosevelt e Churchill levaram para a mesa a visão democrática, estratégica e civilizacional do Ocidente. Stalin estava lá por necessidade histórica, não por afinidade moral, e ninguém tinha ilusões sobre sua natureza. A Conferência de Teherã não foi um encontro entre semelhantes e princípios, mas um encontro decisivo onde democracias tiveram de conviver por um momento com um tirano para derrubar outro. Um lembrete de que as encruzilhadas da história, liderança e clareza moral sempre couberam ao Ocidente, não às ditaduras que apenas orbitavam o poder que não tinham. Como sempre pregamos aqui, para entender o presente é preciso conhecer o passado. Então vamos a ele. A narração é de Augusto Nunes. No final de novembro de 1943, quando a escuridão ameaçava dominar o século XX, três homens sentaram-se à mesma mesa pela primeira vez. Roosevelt, Churchill e Stalin, líderes de países exaustos, mas conscientes de que certos momentos históricos exigem mais do que estratégia, exigem caráter. A Conferência de Teherã, durante a Segunda Guerra Mundial, foi bem mais que um encontro diplomático. Foi um teste moral. Ali se desenhou não apenas o fim da guerra, mas a resposta para a pergunta que acompanha a humanidade desde a antiguidade. Quem protegerá a civilização quando ela estiver por um fio? Churchill chegou a Teherã como a expressão humana dessa pergunta. Era ele o homem que, em 1940, havia decidido ficar de pé quando metade do continente europeu já caíra de joelhos. Foi ele quem disse que não negociaria com a tirania, nem mesmo se cada praia, cada campo, cada rua da Inglaterra fosse reduzida ao silêncio dos escombros. Churchill via a guerra como um dever ancestral, aquilo que ele chamava de a luta para preservar as luzes da civilização. We shall defend our island, whatever the cost may be. Foi por isso que Churchill não havia levado para Teherã apenas mapas, levara também advertências. Ele lembrou a Roosevelt, e por extensão ao mundo, que vitórias militares só têm valor quando servem à liberdade. Advertiu que alianças com ditadores eram, na melhor das hipóteses, pontes temporárias que, cedo ou tarde, cobrariam seu preço. E alertou: o Ocidente não podia vencer Hitler apenas para, depois, permitir o domínio de outro império de ferro. Churchill via mais longe que todos. Ele sabia que a guerra terminaria um dia, mas sabia também que a paz seria frágil, talvez mais perigosa do que o conflito. Por isso, dizia em reuniões reservadas que a história não é bondosa com as nações que confundem prudência com covardia. Roosevelt, por sua vez, trazia a chama americana, a convicção de que povos oprimidos não existem para ornamentar tratados, mas para serem libertos. E Stalin era o lembrete de que, às vezes, para derrotar o mal absoluto, é preciso fazer alianças com forças que não cultivam os mesmos valores morais. Teherã seria o palco do choque entre a coragem moral de Churchill, o idealismo democrático de Roosevelt e a frieza calculista de Stalin. Foi a mesa em torno da qual se contemplaram, frente a frente,
a liberdade e a Realpolitik, a política crua dos interesses. Mas o que torna Teherã tão atual é aquilo que Churchill mais temia, que um dia o Ocidente perdesse a clareza na hora de identificar o agressor, o mal, de reconhecer que há guerras que não são opcionais, são imposições feitas pelos que desprezam a liberdade. Churchill dizia que a sociedade livre não sobrevive à neutralidade moral. Olhando para 2025, é impossível ignorar o eco dessa frase. Guerras são tratadas como inconveniências distantes. Ditadores são apresentados como atores racionais. E democracias confundem prudência com passividade. Exatamente o tipo de hesitação que Churchill via como o início do declínio. Teherã nos lembra que, quando o mundo livre hesita, o mundo sem liberdade avança. Que paz sem coragem é apenas uma trégua para os tiranos. E que a liberdade, como Churchill repetia, só pertence aos que a defendem. E se Teherã nos mostrou que é possível negociar sem render princípios, o presente nos mostra o quanto isso foi raro. Hoje, quando olhamos para a guerra na Ucrânia, vemos justamente o contrário dos acordos de Teherã. Um mundo fragmentado, instituições que perderam musculatura, potências testando limites e uma Europa que tenta equilibrar, ao mesmo tempo, princípios, energia, segurança e sobrevivência. Flávio, como vamos oferecer para a nossa audiência esse paralelo entre 1943 e 2025? Sabe o que é um acordo de paz? Sabe quem é que geralmente faz um acordo de paz? Quem está perdendo, entendeu? Esta é a grande ideia. Obviamente ninguém quer guerra, quer dizer, quase ninguém, pelo menos nós, pessoas sensatas, não queremos guerras. Agora, acordos de paz, eles surgem quando você começa a perder. Então, o que está acontecendo aqui que a gente pode olhar lá para 43 e entender? Quem é o primeiro a falar, nossa, vamos sentar na mesa de negociação? Aquele que está com menos munição, aquele que está perdendo mais. Então fica esse jogo de empurra-empurra no presente momento para falar, ué, mas eu tô ganhando, então por que eu vou assinar um acordo de paz? Ah, não, você que precisa assinar ali primeiro. Não, olha, na hora de colocar lá a caneta no papel, você assina primeiro, assina depois. Esse jogo de empurra-empurra, ele é comum nas guerras, ele perdura, ele é enrolado, inclusive, e como o Paulo Henrique acabou de falar, Balcãs, questão fundamental. Balcãs, ele simplesmente iniciou as duas guerras mundiais. Uma em Sarajevo, outra, não é exatamente dos Balcãs, né, uma Tchecoslováquia, que também tinha uma certa ligação com os Balcãs ali. Então, essa questão é um pouquinho mais complicada do que parece. Vamos lá, quando a gente olha lá para Teherã, o que você estava fazendo? Tentando passar a perna no Stalin também. Até o Churchill, inclusive, né, em todas essas conferências, em Teherã, Montreal, Cairo, ele estava o tempo todo tentando passar a perna no Stalin, porque ele falou assim, olha, a gente vai terminar a Segunda Guerra contra o Hitler, daqui a pouco a gente já invade ali um pouquinho, já chuta esse tirano para lá. Mas ele não conseguiu. Agora, eu queria até depois o Bernardo vai explicar, eu gostei bastante do vídeo que ele postou nessa semana explicando este acordo proposto. Qual que é a grande questão aqui agora do acordo de paz com a Ucrânia? O que foi aventado pelo Marco Rubio, né, junto com o Steven Witkoff, que é o enviado especial para o Oriente Médio do Trump, pelo menos é assim que está sendo ventilada essa ideia, é um acordo incumprível. Você não pode cumprir este acordo, ou seja, você vai colocar que na Constituição da Ucrânia que ela não pode entrar na OTAN, tira o Zelensky em 100 dias, que as eleições da Ucrânia agora vão ser vigiadas pela Rússia, que até o território que a Rússia não conquistou militarmente vai agora para a Rússia, quer dizer, é uma loucura este acordo. Mas lembra, sabe o quê? O acordo da Primeira Guerra Mundial, que gerou a Primeira Guerra, quando teve assassinato lá em Sarajevo, o que a Áustria fez?
colocou para a Sérvia, falando assim, olha, eu tenho aqui, acho que também umas 15, 16, uns 16 pontos, que era basicamente, vocês não têm mais exército, vocês não podem mais fazer nada sem nós vistoriarmos, a gente quer determinar todas as eleições de vocês, etc. Quer dizer, a Sérvia falou assim, olha, se eu cumprir esse acordo, eu deixo de existir. Eu não funciono mais como um país. Então, às vezes, as pessoas, assim, em questões de geopolítica e questão desses acordos, você precisa ignorar um pouco o texto literal e falar o que alguém quer ao propor isso, ao propor algo que eu não posso cumprir. Às vezes, né, aqui eu estou tentando ser otimista, eu sei que o PH vai puxar minha orelha, estou tentando ser forçadamente otimista. É forçar a última opção, falando assim, olha, Rússia, eu tentei te dar tudo. Se você não aceitou, problema seu, né? Agora vamos para a briga. O problema é o seguinte, o Putin pela primeira vez já está falando, este é um bom acordo, viu? Será que não está na hora da gente finalmente se acertar com o Zelensky? Ou seja, a coisa está bem mais embromada, né? Está bem mais nebulosa do que parece.